Elvis, coloque o texto de Mateus capítulo 14, versículo 22, para que a gente possa ter um norte na nossa ministração de hoje. Hoje eu tomei como tema Vencendo o Medo. Parece que todo mundo pegou esse tema. Hoje eu quero conversar com você sobre coisas que te paralisam, coisas que lhe atrapalham na caminhada. Mateus capítulo 14, versículo 22 a 31. 14, 22 a 31. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, quando despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento já era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Senta um instantinho, vamos conversar um pouquinho sobre o tema da noite, que é Vencendo o Medo. Sabe, quando eu recebi esse tema da parte de Deus, eu me lembrei de uma história de um garoto que tinha que atravessar uma ponte em uma noite muito escura, e ele estava com medo, com muito medo. E o pai olhou para o garoto, percebendo aquele garoto com medo, disse: meu filho, não tenha medo, segure a minha mão. E o menino respondeu: pai, eu consigo segurar a sua mão? O pai, entendendo a fala da criança, olhou para ele e disse: mas eu te seguro pela mão. Sabe, irmãos, o medo ele é algo que move muito as nossas decisões. Às vezes a gente é levado pelo medo a paralisar. Não sei se você já se paralisou diante de alguma situação, mas o medo ele tem esse potencial, tem esse poder. Muitas vezes ele nos torna cativo. Muitas vezes ele nos leva a tomar decisões que a gente não queria também. Mas a grande questão é que uma igreja que vence o medo não é uma igreja que não enfrenta dificuldades, mas é uma igreja que não tira o olhar de Jesus. Hoje, o nosso tema nasce no Éden quando o homem peca. A Bíblia conta uma história do homem, quando ele cai em pecado, e diz que Deus foi até o homem e disse que o homem responde a Deus, quando Deus pergunta: por que você está escondido? Ele fala: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, às vezes a gente está diante de situações que a gente não quer ver.
Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu que Deus estava chegando, ele reconheceu o pecado dele. O pecado nos paralisa. O primeiro efeito do medo após a queda foi o desejo de se esconder. Todo mundo que erra na caminhada tem vergonha. Como é comum algumas pessoas se envergonharem de você. Às vezes alguém pecou contra você, errou contra você, e vai te mandando no meio da rua, né? E parece que te vê e sai e vai para o outro lado. O medo faz o homem fugir de Deus. O pecado que revelou a limitação humana levou o homem a fugir da sua realidade. Há um pensador do século XVIII que ele diz assim: o coração do homem encontra o seu verdadeiro descanso somente quando consegue se repousar em Deus, porque o medo desorganiza interiormente, mas a presença de Deus conduz à segurança. Foi Agostinho de Hipona que disse isso. Ele disse: normalmente quando eu estou com medo, é porque eu estou desencontrado. Perdi a minha direção. Perdi o meu caminho. Hoje em dia a gente usa muito o GPS. Hoje em dia a gente usa muito GPS. É muito difícil você se perder. O tempo todo fica recalculando rota e sempre vai te levar de volta aonde você queria ir. Mas às vezes, mesmo com o GPS ligado, a gente se perde no caminho. A gente se perde e não sabe para onde ir. Porque o medo, irmãos, ele tenta te afastar daquilo que te conduz à segurança. O medo, ele te leva a uma direção que é contrária ao que Deus tem para você. Ao que Deus tem para você. A Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus e se escondeu. Por mais que o salmista diz que não tem lugar que eu possa me esconder, eu sempre vou buscar me esconder de Deus quando eu não estiver em santidade. Às vezes a gente não entende que está encarando tantas dificuldades, mas eu quero dizer para você, irmãos, o pecado gera medo. E o medo me faz me esconder. Porque o medo diz: esconda-se de Deus. Talvez você está chegando aqui dizendo assim: eu acho que essa mensagem não é para mim, não. Você começou na negativa. Já começou a se esconder de Deus. Já começou a não querer olhar para você mesmo para a sua limitação. Porque Deus sempre vai continuar procurando aquele que está escondido. Deus sempre vai continuar procurando aquele que está se escondendo dele. A Bíblia diz que Deus chega no Éden e ele sabia de tudo que estava acontecendo no Éden, mas ele pergunta: onde é que você está? Deus foi buscar Elias dentro da caverna. Deus vai se encontrar com Davi dentro da caverna. Irmãos, Deus sabia onde Adão estava. A pergunta não era geografia, não era localização, mas era condição. Onde você está agora? O que você está vivendo agora? A pergunta continua. Lucas 19, versículo 10 diz: porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus continua te buscando. Isaías 43, versículo 1 diz: não temas, porque sou eu que te remi, sou eu que te busquei, sou eu que vou te encontrar. Porque a presença de Deus sempre será maior do que aquilo que me assusta no poder dele. A igreja não vence o medo porque possui respostas. Não, irmãos, um dos maiores erros do crente, do novo crente, dessa nova linhagem teológica, é pensar que a filosofia ou a teologia vai trazer resposta que pode me levar a algum lugar. Não! A igreja não vence a situação que ela está simplesmente porque ela tem as respostas. Não!
Ela vence porque ela conhece a quem está presente no meio dela. É a presença de Jesus. Quando o salmista diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, da tua vara, do teu cajado me consolam. É aquele que foi encontrado, é aquele que foi protegido, é aquele que foi conduzido. Irmãos, nós precisamos entender o quanto Deus está procurando. Como diz o escritor de Hebreus, o Senhor é o meu ajudador, por isso nada temerei. Charles Spurgeon, no século XIX, diz assim, que a suficiência da presença de Deus diante das adversidades traz segurança ao crente, mesmo na ausência de problemas ou na presença de dificuldades, mas é a presença que o torna muito forte. Quem sabe para onde vai, não se perde no caminho. Quem confia em Jesus não se sente sozinho. É preciso abrir o nosso coração e deixar que a presença dele torne poderoso. Passa aí, não está funcionando aqui. 2. Porque aquele que vence o medo, ele aprende a olhar na direção. É preciso, irmãos, pensar nisso. A Bíblia diz que Adão foge. Adão foge. Adão não queria ver Deus. Mas Pedro clama. Pedro procura. Pedro suplica. Pedro busca. Clama a mim. Clama a mim. Cadê os crentes? Clamam a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas que você ainda não sabe. O problema não é apenas a dificuldade da tempestade. O grande desafio era decidir acreditar ou não. Quando eu era menino, bem pequeno, eu me confrontava muito com o cântico com Cristo no barco. Tudo vai muito bem. Cantávamos o tempo inteiro, de pequenininho, na escola bíblica dominical. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Vai muito bem. Mas terminava dizendo, e passa o temporal. E aquilo sempre me afligia. Eu lembro, já com saudosa memória dos meus pais, e eu perguntava, mamãe, como pode no meio do temporal estar tudo bem? Como pode no meio do temporal estar tudo bem? Pedro, irmãos, ele olha para Jesus e caminha sobre as águas. Você pode até criticar porque Pedro afundou, mas Pedro teve fé, teve confiança para andar. E mesmo quando ele afunda, quando ele começa a ceder à dificuldade, Jesus estende a sua mão. Porque no meio da dificuldade, eu preciso aprender a olhar para Jesus. É no meio da dificuldade que eu aprendo a que eu devo olhar. O pai da igreja revolucionária, o pai da igreja da reforma, ele diz assim, que a importância da fé se apoia na palavra e na promessa, e não nas circunstâncias, dizia Martinho Lutero. Não é a circunstância que me dirige, mas é a fé. É a confiança, é a certeza de que Cristo vai estar lá do outro lado do barco, com a mão estendida. Cristo vai estar ali, sempre ao meu lado. A fé, quando ouvimos a voz. E por isso a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. É preciso ouvir a voz de Deus. Jesus diz, vem. Pedro sai do barco e vai em direção a Jesus, irmãos. Porque Pedro ouviu a voz de Jesus. Eu quero dizer para você, você precisa ouvir a voz de Jesus essa noite, dizendo a você, desce do barco, dizendo a você, confia em mim, dizendo a você, continue acreditando, continue confiando,
Pedro estava num barco no meio de uma grande tempestade, mas ele ouve a voz de Jesus. Em João capítulo 10 diz: as ovelhas ouvem a voz do Mestre. Nós precisamos parar de ouvir a voz do telejornal, nós precisamos parar de ouvir a voz das circunstâncias e começar a ouvir a voz daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Precisamos começar a dar mais crédito à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Nós precisamos entender tudo, irmãos, não. Às vezes nós temos vivido dificuldades porque nós vivemos, e aí usamos a expressão bíblica dos bereanos, porque buscavam compreender tudo. Tem gente que quer aprender grego, quer aprender hebraico, quer conhecer todos os doutrinadores da Bíblia, simplesmente que precisam entender. Eu quero dizer para você essa noite, que contrariando a tudo que você já estudou, eu quero dizer para você que você precisa mais obedecer. Você precisa obedecer. O irmão estava dizendo aqui que não entendeu. A confiança em Jesus nos mantém de pé. A confiança em Jesus nos mantém sólidos. É como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O medo cresce quando tiramos os olhos de Jesus, irmãos. O medo cresce quando não temos mais para onde ir. Ele citou a enfermidade de José e falou: 9 dias na UTI. Dormi praticamente todos os 9 dias com ela na UTI. E nunca me faltou a fé. Nunca me faltou a fé. Cada vez que ela era submetida a um exame, eu começava a orar: Senhor, não haverá sequelas. Não vai ter dificuldade, porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo, Ele é poderoso para fazer abundantemente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que Pedro começa a vacilar, quando ele, porém, versículo 30, porém, olhando a força do vento. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu não tenho nem capacidade psicológica para entender a força do vento da sua vida. Talvez você está chegando aqui no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade, no meio de uma dificuldade tão grande, que está olhando para mim dizendo: se ele soubesse o que eu estou passando, ele não estava falando isso. Eu sei, irmãos, eu sei que a vida da gente é muito difícil, mas eu quero te dizer, enquanto você estiver olhando para a tempestade, enquanto você estiver olhando para o vento, enquanto você estiver olhando para a dificuldade, a sua fé vai diminuir, mas olhe para Ele, que é o autor e consumador da sua fé, é Jesus. O vento está presente, mas Jesus estava ali. As ondas estavam altas, mas Jesus estava ali. A diferença, irmão, é o foco. A diferença é para onde eu estou olhando. A diferença é para o que eu estou esperando. O escritor aos Hebreus diz: olhando firmemente para Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele insta a igreja a pensar nas coisas que são do alto. É um chamado, irmãos. É um chamado. O profeta messiânico Isaías, no capítulo 26, diz que Deus conserva em paz aquele cujo pensamento está firme nele. Não é na circunstância. John Stott, ele declarou que a centralidade de Cristo na nossa vida é o suplemento que administrará as nossas emoções. Aquele que vai direcionar o que eu penso, o que eu creio e o que eu quero. Porque a fé nos leva para lugares onde a lógica humana nunca nos direcionaria. Mas pastor,
Mas, pastor, irmãos, eu sei que você está aí com um relatório, você está aí com uma intimação, você está aí com alguma dificuldade. Eu sei, a tua loja te direciona para um lado, mas eu quero dizer que a tua fé vai te levar para o outro. O barco representa segurança. As águas representavam improbabilidade. Mas Jesus estava entre as águas e o barco, dizendo: crê somente. Quando Paulo vai escrever a segunda carta dos Coríntios, fala: andando por fé e não por vistas. Quem olha para as circunstâncias, irmãos, se distancia de Deus. Confia no Senhor de todo o coração. Salomão escreveu em Provérbios capítulo 3. Porque as coisas que se esperam vêm da certeza chamada fé. O escritor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que você está esperando em Deus? Irmãos, quando os nossos olhos estão em Jesus, a tempestade pode até ser grande. Ela pode até parecer não passar, pode até parecer ser maior do que nós, mas nunca será maior do que aquele que ocupou o meu lugar na cruz do Calvário. Onde você tem ocupado o seu olhar? Onde você tem direcionado o seu olhar? Para onde você está olhando? Irmãos, é preciso aprender a vencer o medo. Pedro afunda quando desvia o olhar. O fracasso de Pedro, irmãos, não afasta Jesus. Às vezes que você parou na caminhada, às vezes que você não continuou andando, às vezes que você desistiu, às vezes que você tropeçou, isso não interfere no relacionamento com Jesus. Quando Pedro grita: Senhor, salva-me, não teve um delay onde Jesus esperou ele se afogar para depois ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus estende a mão, porque Jesus estava perto. Perto está o Senhor dos que o buscam. Quando você pensa que está sozinho, Deus está do seu lado. Quando você pensa que você está sozinho, Deus está ao seu lado. Podemos até vacilar, mas nós não podemos pensar em desistir. Pedro teve medo, Pedro começou a afundar, mas Pedro buscou Jesus. Ele buscou a Jesus. O salmista no Salmo 37, ele diz assim: ainda que eu caia, não ficarei prostrado. Para você que parou, para você que foi vencido por uma dificuldade, o salmista diz: ainda que eu caia, eu não ficarei prostrado. Miqueias se apropria do mesmo texto e ele vai mais adiante. Ele diz: ainda que eu caia, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e marcharei. É preciso entender, irmãos, que a gente pode até se enfraquecer, mas nunca desistir. A queda não é o fim da história. A queda não é o fim da história. É preciso buscar força para clamar para Jesus. Jesus estende a mão antes mesmo que o medo termine. Ah não, eu vou para a igreja, vou buscar força, calor, porque Jesus vai mudar a minha vida. Não, irmãos. A Bíblia diz que ele estava afundando.
E ele estava a um braço de Jesus. E Jesus estende a mão, segura na mão dele. Segura na mão de Deus. E vai. Tem uma música da época do Chicão, que diz assim: se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus. Irmãos, Pedro não precisou primeiro vencer o medo, não. Ainda estava afundando quando Jesus chegou. Isaías 41 diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão. Talvez você esteja aqui essa noite amedrontado com a dificuldade da vida. E o Senhor está dizendo para você: o socorro vem de mim. Irmãos, a tempestade pode nos ensinar até a conhecer Jesus. Eu conheci uma missionária, a irmã Ruth. Ela dizia: crente, para ser bom crente, tem que passar pela prova. Depois que Jesus entra no barco, os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, este era filho de Deus. Mas antes de Jesus entrar no barco, eles estavam com medo, amedrontados, chamando Jesus de fantasma. Quantas vezes nós estamos chamando Jesus de fantasma? Quantas vezes Jesus está perto de nós? Irmãos, a tempestade que parecia ir destruir tudo, ser o fim de tudo, foi a condução da presença de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja assim, afundando. Talvez você chegou aqui assim, afundando. Mas se você conseguir levantar a sua voz em direção a Jesus, basta de levantar a sua voz em direção a Jesus, ainda há esperança. Ainda haverá esperança. Ainda haverá esperança. Eu queria te perguntar: será que você chegou aqui dizendo: eu estou com medo? Será que você chegou aqui dizendo: eu não consigo? Será que você chegou aqui dizendo: não é possível? Qual é a tua realidade? Qual é a motivação que te trouxe ao culto? Bom seria, irmão, que todo mundo que vem ao culto viesse para adorar, viesse para louvar. Mas tem gente que vem ao culto por necessidade. Tem gente que vem por não ter outra solução. Vem buscar de Deus. Talvez você tenha chegado aqui como o Pedro chega até Jesus, assustado, pensando que Jesus era fantasma, pensando que a morte tinha chegado através de uma grande tempestade. Mas foi aquilo que Jesus usou para aproximá-lo dele. Qual é a tua real condição? Irmãos, nós não vencemos o medo se não o enfrentarmos. Jesus é o Senhor da nossa vida. Se você chegou aqui nessa situação, eu quero dizer que Jesus está aqui, com o braço estendido, dizendo: ô meu irmão de pouca fé, eu estou aqui, eu cheguei antes de você. Quando você chegou, eu já estava aqui esperando. A Bíblia diz que Jesus estava lá do outro lado e mandou que eles subissem no barco e atravessassem o mar. Pastor, então Jesus sabia da tempestade? Eu creio que sim. Nada acontece na sua vida que Jesus não saiba. Mas quando a tempestade começa a ficar difícil, Jesus se aproximou do barco, como aquele pai que segurou a mão do filho,
dizendo: vamos, eu estou aqui. Eu quero orar por você. Eu quero que você cubra sua cabeça agora. E se essa palavra falou o seu coração, eu quero que você comece a ficar de pé quando o ministério começar a cantar. Porque eu quero orar por você que chegou com medo, para que você saia corajoso e vitorioso. Só se for, Deus te abençoe. 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 Se o mar me submergir, a mão me traz à tona pra respirar, me traz andar sobre as águas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha e o meu amor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és em minha amor, me traz a tona respirar, me faz andar sobre tuas águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha e o meu louvor. Eu quero te convidar, você que ficou de pé, a vir até aqui perto do altar orar comigo. Eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem até aqui. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero orar por você que chegou aqui declarando: eu estava com medo, eu tenho medo. Eu quero dizer para você, não existe nada de errado em estar com medo. Não existe nada de errado em reconhecer que está com medo. Porque Jesus está aqui, com as mãos estendidas para você, dizendo: apesar da sua pouca fé, eu estou aqui para te ajudar. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração e eu quero orar junto com você. Vou pedir que a equipe possa estar adotando, cada um vai adotando. Isso.
Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar? Digam comigo assim, Senhor Jesus. Podem orar comigo, diga, Senhor Jesus, esta noite eu quero vencer o meu medo, quero vencer a minha dificuldade. Diga, Senhor Jesus, a tempestade da minha vida está muito difícil, por isso estou temendo o que me pode fazer o homem. Mas eu quero receber do Senhor esta noite. Eu abro meu coração para receber o toque do céu. Senhor Jesus, eu recebo do céu esse toque que transforma a dor em alegria. Eu recebo do céu essa mão que muda a minha realidade. Eu quero confiar em Ti. Eu quero te entregar. Eu quero ser, Senhor, uma pessoa forte na Tua presença. Agora, se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, olha assim comigo, diga, Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do seu amor. Hoje, eu quebro os pactos que outrora me aprisionavam e te convido para ser Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Senhor Jesus, hoje eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que no último dia eu seja contado entre os salvos. Espírito Santo, sela meu coração, sela minha mente, para que nunca mais eu me desvie da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Alguém na frente, alguém fez essa oração de entrega? Alguém está entregando a vida para Jesus? Alguém está entregando? Deus abençoe. Tem uma jovem aqui, mas alguém está entregando? Sinto que alguém está voltando. Deus abençoe mais uma pessoa que está entregando a vida. Tem mais alguém aqui entregando a vida para Jesus? Tem mais alguém? 2 pessoas entregam a vida para Jesus. 2 pessoas estão entregando a vida para Jesus. Eu quero dizer para vocês 2. Olhem para mim. Olhem para mim. A palavra do Senhor diz que se com a boca eu confesso a Jesus e no coração eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, então eu sou salvo. A religião diz que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. A religião diz que eu tenho que comprar indulgências, que eu tenho que frequentar uma igreja. Mas a palavra diz que se eu confesso com a boca e se eu creio no coração, então eu sou salvo. E vocês acabaram de confessar a Jesus diante dos céus e diante da igreja. E quando isso acontece na Bíblia, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. A Bíblia diz que nós temos uma nova vida em Cristo. Hoje vocês nasceram de novo. Hoje vocês nasceram em Jesus. E a igreja tem algo para dizer para vocês. Eu vou contar até 3, eu quero que vocês olhem para a igreja, tá bom? Eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Olha para a igreja. Glória a Deus.